Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com os amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu estou aqui com o Lucas. O Lucas é um ex-atleta olímpico que representou o Brasil nas Olimpíadas. Olha só, ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele. E estou aqui com a Yasmin também. Aliás, a Yasmin, ela é parte do projeto HELP. E você que já deve ter ouvido falar do projeto HELP, e a gente vai colocar uma matériazinha que fala mais sobre isso, que é o projeto que ajuda jovens, não só jovens, mas pessoas que sofrem com depressão, com automutilação, que pensam em tirar a própria vida. Você vai entender de onde vêm os voluntários do projeto HELP. Porque quando você vê os voluntários espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, às vezes as pessoas não entendem por que eles querem tanto ajudar as pessoas. Como que eles sabem falar sobre isso? Você vai entender o porquê. Porque a maioria desses voluntários já sofreu como você talvez aí esteja sofrendo. Você que sente a depressão, você que tem pensado em tirar a própria vida ou já tentou tirar a própria vida, você que tem se automutilado, você jovem que seus pais não têm nem ideia do que você está fazendo. Você aprendeu isso na escola, isso aí é um motivo de alívio temporário para você, mas você sabe que isso não vai levar em nada. Pode ter certeza que os voluntários do HELP entendem você e têm condições de ajudar você, tá bom? Então não sai daí não, daqui a pouquinho você vai conhecer a história do nosso atleta olímpico da Força Jovem Universal, o Lucas, e também da Yasmin. A gente já volta já. Fica ligado, porque já voltamos com a live FJU. O projeto HELP surgiu sem nenhum fim lucrativo. Para prevenir problemas de ordem psicológica e emocional, milhares de voluntários espalhados pelo Brasil e no mundo, que já venceram situações semelhantes, se propõem a ajudar pessoas a superarem seus traumas, medos, vencer a depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e pensamentos suicidas, que têm causado diversas vítimas atualmente. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? E é assim que a gente se sente bem acolhido aqui, tá? Eu acho essa ação do HELP muito importante porque ela vai de alcance com muitos alunos na escola que tem um vazio tão grande, tem uma depressão e eles não conseguem achar um refúgio para sair dessa situação. Então o HELP vai de alcance com cada um deles. O lema do projeto é Não te julgo, te ajudo. Em um mundo onde a saúde mental ainda é um tabu, o grupo se empenha em ajudar a todos, deixando o preconceito de lado e levantando a bandeira de que saúde mental é coisa séria. O projeto está nas pontes, estradas, escolas, sempre levando uma palavra de motivação e superação. O projeto não atua somente no Setembro Amarelo, mas durante o ano todo, inclusive em meio à pandemia da Covid-19. Os trabalhos foram intensificados, seguindo todas as restrições necessárias. Em prol da valorização da vida, o projeto HELP criou uma mega carta que percorreu diversos locais para que fossem deixadas, registradas nela, palavras positivas de apoio para aqueles que estão no Mega HELP, a maior campanha de imunização emocional já realizada. Se você quer entrar em contato com o HELP, pode fazer isso através das redes sociais do projeto, @help.fju no Instagram ou pelo site projetohelp.com e também pela nossa central de atendimento 24 horas, DDD 11 4200 0034. Você irá encontrar uma galera disposta a te ajudar a vencer os seus problemas.
El proyecto HELP es aquel proyecto que se destaca en ayudar a personas a superar traumas, bullying y enfermedades psicoemocionales, como la depresión y la ansiedad. En los meses de febrero y marzo, el proyecto HELP inició el trabajo en los colegios de la capital, con charlas motivacionales con temas como guerra de los pensamientos. Nosotros no podemos dar oído a ese pensamiento. Ese pensamiento usted no puede dejar entrar en su vida. Usted tiene que entender que el pensamiento negativo, cuanto más usted lo tiene, menos usted va a conseguir vencer. Cuanto más pensamiento negativo usted alimenta adentro de ti, usted no va a lograr vencer esta batalla. Por eso, usted es el luchador y los pensamientos negativos son nuestros adversarios. Los mensajes que han sido transmitidos consiste relativamente en las batallas que enfrentamos en nuestra mente, los cuales provienen de las difíciles circunstancias que enfrentamos en nuestro día a día. Muy bien, nosotros estamos aquí con el director Maurice y nosotros estamos realizando el proyecto HELP en el colegio, hoy aquí en el Liceo de San José. Y director Maurice, primeramente quería agradecer la oportunidad de abrir las puertas del colegio para traer nosotros aquí y quería que usted contara para todos los que ven nosotros, ¿qué piensa usted sobre este proyecto? ¿Cómo ve usted sobre este proyecto que venimos aquí llevar una palabra de motivación para los muchachos que recién están empezando el año lectivo, ¿verdad? Bueno, primero que todo, más bien devolverte el agradecimiento a vos, a tu equipo, que sacaron el ratito para acompañarnos, para estar con nosotros en este inicio de curso lectivo. Y de verdad que muy satisfechos, muy contentos. Igual a los compañeros que estuvieron a cargo de la coordinación, a Daniela, a las compañeras del Departamento de Orientación, por hacer posible que ustedes llegaran y que nuestros estudiantes disfrutaran de su actividad. Bueno, ante la pregunta de lo que creo, más que lo que creo es lo que se evidencia, lo que podemos palpar y realmente ver a nuestros jóvenes inmersos en la actividad, en el proyecto, eso es muy satisfactorio para nosotros. Y agregar que es una necesidad que tiene toda la población en Costa Rica, que ojalá el proyecto pueda seguir creciendo y extenderse a otras instituciones. Creo que es súper importante crear esos espacios porque muchos de nuestros estudiantes no cuentan con esa escucha o poder entender por qué a veces las situaciones que viven las viven la mayoría de los estudiantes y que hay formas de solucionar. Hay más problemas que soluciones y ustedes traen una solución ante cosas que eventualmente siempre van a vivir ellos. Pensamientos de desánimo, dudas y de suicidio nos hacen sentirnos inferiores a los demás en otras áreas de nuestra vida, como en los estudios, profesión, trabajo y en el hogar. Y todo esto provoca disturbios hasta en nuestra alimentación y sueño. Fueron más de 1.500 estudiantes entre el Liceo de San José, así como los del Liceo Diurno de Guararí, que han aprendido a través de las charlas el secreto para vencer todos estos males, teniendo como punto principal no vivir con los malos pensamientos traídos por los malos momentos, y sí sustituirlos por pensamientos positivos y de superación, sabiendo que cada uno, independientemente de su apariencia, de lo que las personas dicen, de lo que le hicieron, le afecten su valor. Es usted que define sus límites. Es usted que define a dónde usted va a llegar. Es usted que define si de aquí, de este colegio, usted quiere salir para una carrera, ser bien exitoso, salir de aquí, tener una familia, salir de aquí y crecer en la vida. Usted no es la opinión de los demás. Yo no me importo con la opinión de los demás. Estamos aquí en el Liceo de San José con el profesor Víctor, ¿verdad? Profesor de matemática. Entonces, mira, don Víctor, usted vio la charla nuestra del proyecto HELP, ¿verdad? ¿Cómo usted vio? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted ve de nuestro proyecto? ¿Qué usted puede hablar para todos aquellos que ven este video en este exacto momento?
Me encantó la dinámica, me encantó la energía. Eso es muy importante para cuando se va a trabajar con muchachos, porque la energía que usted proyecta, ¿verdad? Así ellos se van a identificar en el trabajo, ¿verdad? Al menos en colegios como estos, que son colegios un poco marginales, ¿verdad? Ellos a veces se sienten cohibidos a la participación y al trabajo, ¿verdad? Entonces uno tiene que entrar con mucha energía y yo creo que ustedes proyectaron eso en ese momento. El programa y el proyecto como tal, muy bueno, la presentación muy bonita. Me parece que es súper importante. Ciertamente todo el mundo se preocupa de tal vez de un aspecto físico, pero no mental, en el que la lucha siempre va a estar, ¿verdad? En el que los muros se nos ponen el día a día, las depresiones que se pueden presentar en cada uno de nosotros, lo que vivimos en nuestras mentes y cómo poderlas dominar para poder seguir adelante. Pues no te busco, te ayudo. Acompaña las próximas actividades del proyecto HELP en los colegios a través de nuestras redes sociales. Te busco, te ayudo. Estamos de volta com a live FJU. Pois é, você viu aí um pouquinho do projeto HELP, inclusive lá na Costa Rica, no mundo inteiro, a mesma filosofia, o mesmo objetivo, ajudar jovens que estejam passando por dificuldade. Aliás, se você está passando por uma dificuldade agora e você precisa de ajuda do projeto HELP, manda um WhatsApp para esse número aí, que é o 011 4200 0034. 4200 0034. Entra agora que vai ter alguém para te ajudar nesse momento. Agora, ali não é para você ficar querendo tirar dúvidas sobre outras coisas. Essa linha específica para você que está precisando de ajuda, vai ter alguém agora para te ajudar, tá bom? Por falar no HELP, vamos começar então com a Yasmin. Yasmin, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 17. 17 anos. Você é da onde? Aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, da Zona Sul. Da Zona Sul de São Paulo. Conta pra gente a sua história. Hoje eu tô vendo aí você com o emblema do HELP, né? É parte do projeto HELP, mas você já sofreu com aquilo que você vê o projeto HELP ajudando os jovens, né? Sim, como é que foi? Eu já sofri com que hoje eu ajudo os jovens a passarem. Bom, minha história começou desde muito pequenininha, quando na minha casa os meus pais começavam a brigar, a discutir, e eles nunca me falaram, olha, a culpa é sua, mas eu sempre achei que a culpa era minha. Por quê? Porque quando minha mãe ela engravidou de mim, não foi algo planejado. Só que por não ter sido planejado, eu achava que eu não tinha sido esperada, que eu não tinha sido desejada. Então eu sempre olhei e falei, poxa, eu vim como um fardo para eles, porque eles não queriam mais ter filhos, eles não estavam Mesmo esperando. que fosse, a culpa não era sua, né? Você não decidiu vir, foi eles que fizeram. Eu decidi, mas eu sempre carreguei a culpa. Então, quando eles brigavam, quando acontecia alguma situação em casa, eu sempre falava, poxa, isso está acontecendo por minha causa, é culpa minha. Então, desde muito pequenininha, quando acontecia alguma coisa, eu falava, não, a culpa é minha. Até que, quando eu cresci um pouco mais, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eles se separaram. E ali eu comecei a desenvolver traumas e complexos, porque, pra mim, se a culpa das brigas deles já era minha, então a separação era muito mais. Então, quando eles se separaram, eu olhei e falei, não, agora é realmente culpa minha, eu vou assumir essa culpa e pronto, acabou. E aí eu fui morar com minha mãe. O meu pai, ele sempre tentou se fazer presente na minha vida, porém, após a separação deles, eu fui me isolando, me excluindo da vida dele. Então, eu fui me afastando do meu pai. Em compensação, com a minha mãe, eu já fui criando uma raiva dela, porque, pra mim, ela poderia não ter se separado dele, mesmo com todas as brigas, com todas as discussões, ela poderia ter continuado, ela poderia ter pensado em mim, na minha irmã, então eu fui criando uma raiva dela. Em compensação, também em casa, eram brigas constantes, tanto dela com a minha irmã, quanto minha com elas duas, até que elas começaram a trabalhar e eu comecei a ficar sozinha em casa. Eu sempre tive muito medo do escuro, desde pequenininha, desde 3, 4 anos, eu sempre tive medo do escuro, nunca gostei de estar no escuro, nunca gostei de ficar sozinha. Só que elas saíam para trabalhar, eu ia para a escola, chegava e eu tinha que ficar sozinha. E aí, sozinha em casa, eu comecei a ver vultos, eu comecei a ouvir vozes, então aquilo para mim se tornou uma tortura. Todo dia que eu chegava em casa, que eu estava sozinha, começou a ser uma tortura para mim. Então, por vezes eu chegava aí pro quarto, acender a luz e trancar a porta, porque era um ambiente que eu conseguia ver tudo, do que ficar, por exemplo, no restante da casa, onde tinham paredes, eu só ouvia barulhos, mas eu não conseguia saber o que era. E aquilo para mim começou a ser uma tortura. Então, o que eu fiz? Eu conheci amigos.
E esses amigos, eles saíam, eles ficavam na rua. E aí eu comecei a ir pra rua junto com eles. Só que enquanto eu estava na rua com eles, estava tudo bem. O problema era quando eu estava sozinha. Quando eu ia, por exemplo, num mercado e voltava, que eu estava voltando sozinha pra casa, teve vezes que eu saí correndo, porque eu achava que eu estava sendo perseguida. Eu conseguia ouvir passos de alguém atrás de mim, eu conseguia basicamente sentir alguém me perseguindo. Então teve vezes que eu ia pra casa correndo. Só que eu chegava em casa, era pior ainda, porque eu estava sozinha. E aí, junto com esses amigos, eu comecei a me aproximar deles cada vez mais. Só que eu também queria ser aceita por eles. Então, eu comecei a fazer coisas que antes eu não fazia. Então, eu comecei a beber. Eu comecei a sair para lugares que meus pais não aprovavam. E aí, eu conheci um rapaz. Esse rapaz, eu comecei a namorar com ele. Na época, eu já tinha ido à FJ algumas vezes. Porém, após eu começar a me envolver com esse rapaz, eu decidi deixar a Força Jovem de lado. E aí foi quando a minha vida ela começou a declinar ainda mais. Porque no início do relacionamento tava tudo lindo, tudo as mil maravilhas. Só que o problema começou depois, porque a gente começou a ter brigas constantes. A gente começou a ter traições no relacionamento. Então aquilo pra mim, o que antes era um motivo de refúgio, de alegria, também já não tava mais sendo. Porque eu tava tentando me enquadrar na vida dele, tentando me enquadrar no meu grupo de amigos. Com qual idade foi isso? Com 12. 12? 12, 13 anos. Na minha época, com 12 anos, não tinha relacionamento. Não tinha isso. E eu era imatura. Então, não sabia... Eu tava só tentando preencher o vazio que eu sentia. Eu não sabia como fazer, então eu tentava me encaixar no grupo deles. Eu tentava fazer de tudo. Eu me anulava pra tentar estar ali perto deles, pra fazer com que eles gostassem de mim. Porque pra mim, ninguém gostava de mim. Então, se eu pudesse fazer os meus amigos O que você faria por eles? Isso, tudo. Tudo que eles me pedissem pra fazer, eu fazia. Tudo que eles falassem pra eu fazer, eu fazia. Tudo. Teve vezes que eu cheguei a brigar com minha mãe porque eu queria sair com eles, eu queria estar com eles. Minha mãe não deixava, porque ela estava vendo que eu estava fazendo coisas erradas, que eu ia acabar me dando mal com aquilo tudo. Então ela falava, Yasmin, não faz isso, não sai com eles hoje. Olha, fulano tá fazendo isso, você não tá vendo? Ela tentou me ajudar. Porém, eu queria tanto me encaixar no meio deles que eu fazia qualquer coisa. Eu brigava com minha família, eu abria mão do que fosse, eu saía pra onde fosse. Eu fazia tudo pra estar bem com eles. Quando eu brigava com eles, eu passava dia chorando. Eu ficava muito mal. Era como se eu tivesse perdido alguém da minha família. Porque pra mim, eles eram o meu tudo. E aí, nesse relacionamento, após as traições, eu comecei a ter uma insegurança muito grande. Porque pra mim, eu já não era mais suficiente. Eu não tinha sido suficiente pros meus pais. Eu não tinha sido suficiente pra ninguém. Pros meus amigos, que eu dava o meu tudo, eu não estava sendo suficiente. Então, eu comecei a me sentir muito insuficiente. Quando eu comecei a me sentir insuficiente, eu olhei e falei, poxa, nada que eu tô fazendo tá agradando eles, nada que eu tô fazendo tá sendo suficiente. E aí eu comecei a desenvolver complexos. Eu desenvolvi complexos alimentares, que foram divididos basicamente em duas fases da minha vida. Uma fase em que eu tava com depressão, então eu passava o dia inteiro trancado dentro do quarto sem comer. Em outros momentos em que eu descontava toda a minha chateação, toda a minha raiva, tudo na comida. Então eu comia compulsivamente. E eu fazia tudo isso escondido da minha mãe, porque até então minha mãe não sabia que eu passava por nada disso. Eu escondia tudo dela, por também me achar já um fardo. Então eu olhava e falava, deixa ela com a vida dela, eu vou seguir a minha vida, eu vou dar o meu jeito. Eu queria ser independente, eu não queria depender de ninguém mais. E aí foi quando eu cheguei no nível do meu relacionamento que tava mais que insuportável. A gente brigava todo dia, a gente já chegou a se agredir fisicamente. E aí foi quando a gente terminou. Ali, pra mim, foi meu fundo de poço, porque eu já não tinha mais os meus amigos, porque eram amigos dele. Então, quando eu terminei com ele, todo mundo me deixou de lado, basicamente. Eu tinha a minha família, mas eu brigava todo dia em casa. Teve vezes que eu já briguei com minha mãe de a gente se agredir. Com a minha irmã, eu tenho cicatriz, minha irmã tem cicatriz até hoje de brigas que a gente teve. Então, não tinha paz em casa, eu não tinha mais nada. Pra mim, eu não era o suficiente pra nada disso. Então, a minha vida começou ali a se tornar um pesadelo, porque eu não tinha paz pra dormir, eu não tinha paz pra estar acordada, porque eu ouvia vultos, eu ouvia voz dentro da minha cabeça, ela não parava, eram milhares de pensamentos por dia. E aí eu conheci a automutilação, porque pra mim não tinha mais jeito de nada. Como que você conheceu a automutilação? Através da internet. Porque como eu não saía mais, eu ficava o dia inteiro no celular, eu ficava jogando ou nas redes sociais. E aí eu vi uma vez na internet um vídeo sobre uma menina que ela estava basicamente vivendo a mesma situação que eu, e ela falava que a automutilação para ela foi uma saída, porque ela já não tinha mais aquela dor que ela tinha dentro de si. Então eu olhei e falei, poxa, se deu certo para ela, por que não vai dar para mim? E aí eu conheci a automutilação, então comecei a me automutilar. E no começo até funcionou. Você cortava onde? Braços? Nos braços, porém, como
Brasil, calor, o que eu fazia? Eu colocava blusa de frio, só que minha mãe começou a achar estranho. Então eu comecei a me cortar nas minhas pernas, pra ninguém ver, porque eu não queria que ninguém soubesse. E eu falei, poxa, eu vou me cortar, eu vou sentir a dor no meu corpo, e a dor que eu sinto todos os dias na minha alma, ela vai acabar. E aí eu comecei a me automutilar. Teve vezes também em crise de ansiedade que eu tinha, eu puxava o meu cabelo, eu me machucava, eu me batia, eu me arranhava. Eu saía realmente machucada, porque aquilo pra mim era um alívio, porque eu me preocupava com a dor que eu tava sentindo no meu corpo e a dor dentro de mim passava por poucos instantes. Só que em algum momento isso já não fazia mais efeito, porque a dor que eu tava sentindo na minha alma era tão grande que nem automutilação, então não dava mais jeito. Tava tudo um inferno na minha vida, eu não tinha paz pra fazer nada, pra estar acordada, pra dormir, pra nada, não tinha mais ninguém. Foi quando eu comecei a cogitar a ideia do suicídio, porque já que o que eu pensava? Eu sou o problema de tudo. Eu tenho problema em casa porque eu tô lá, porque eu sou o problema. Eu tenho problemas com os meus amigos porque eu sou o problema sou eu, não é eles. Eu tive um relacionamento frustrado porque eu fui o problema, não foi ele. Pra mim, eu era o problema. Eu já tinha tentado fazer de tudo pra me encaixar, eu não tinha conseguido. Então, eu comecei a falar, poxa, se eu não tô conseguindo me encaixar assim, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha vida, porque vai todo mundo ficar tranquilo sem mim. E eu, pelo menos, não vou ter que lidar com isso. E eu comecei a planejar o meu suicídio. E aí, eu também entrei num estágio em que eu passava o dia inteiro no quarto trancada. À noite, na hora de dormir, eu tinha o cansaço físico, porém, eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo e eu tinha insônia. Então, eu ficava a madrugada inteira acordada. Eu virei madrugadas, noites acordada, chorando, porque eu não sabia mais o que fazer com a minha vida. E então, ali, eu fiquei perdida. Eu não tinha mais saída pra mim. Eu olhava pra mim e falava, poxa, por exemplo, eu tinha conhecido a FJTU, eu falava, pra eles teve jeito, mas pra mim não vai ter mais, porque eu já estive lá um dia e agora eu não tô mais, eu decidi deixar tudo pra mim ter os meus amigos, ter o meu namorado, ter tudo que eu queria. E foi uma escolha minha, então agora eu vou arcar com as consequências que não deu certo, eu vou tirar a minha vida e pronto, acabou. Eu não pensava nas consequências que aquilo traria pra minha alma. Então, eu só queria acabar com tudo aquilo. Então, eu tinha uma prima minha e a gente passava exatamente falando as coisas. Então, o que a gente fazia? A gente estava planejando nosso suicídio juntas. Então, ela se automutilava, eu também me automutilava. Ela planejava o suicídio dela e eu olhava e falava, não, pra mim também não tem mais jeito. Então, a gente vai acabar com tudo isso e pronto, acabou. E ali foi meu fundo de poço. Até que um dia me chamaram pra voltar pra Força Jovem. E aí eu comecei a ir nas reuniões. E eu ainda não queria largar o sentimento que eu tinha pelo meu ex-namorado. Ainda era muito forte, assim, todas as lembranças que eu tinha, mesmo sendo um relacionamento destruído, mesmo a gente passando por diversos problemas, mesmo tendo chegado no pior momento da minha vida após isso, eu não conseguia mais olhar e falar, poxa, mas eu vou abrir mão disso aqui de vez. Pra mim ainda era muito difícil. Então eu fiquei um tempo ainda olhando e falando, não vou abrir mão, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja me machucando, eu não vou abrir mão. Eu tô aqui, mas eu não vou largar isso aqui. E quando que a ficha caiu? A ficha caiu quando eu olhei e falei, poxa, mas eu tô mantendo um sentimento por ele que ele não tá mais nem aí. Eu não quero abrir mão de coisas que estão me fazendo mal e estão me levando a querer tentar o suicídio. E aí foi quando eu decidi, eu olhei pra Força Jovem e decidi olhar e falar, aqui vai ser a minha última porta. Se aqui não der certo, aí acabou. Mas eu vou tentar aqui. Então ali minha ficha caiu. Ali eu olhei e falei, tá, então eu vou me entregar, eu vou dar o meu tudo pra Deus. E se ele não me responder, pronto, é isso. Mas se ele me responder, então a minha vida vai mudar. E aí eu comecei a entregar tudo. Eu comecei a abrir mão dos meus sentimentos. Eu comecei a abrir mão da raiva que eu tinha da minha família. Eu comecei a abrir mão da minha insegurança. Eu comecei a tentar parar de agradar todo mundo em todo tempo, porque pra mim era muito importante a opinião das pessoas sobre mim. Eu fui abrindo mão de tudo. Aí eu decidi me bater nas águas. E eu tive meu encontro com Deus. Só que eu lembro que um dia antes de eu ter meu encontro com Deus, eu falei, olha, meu Deus, eu não tenho mais o que abrir mão. Eu já entreguei tudo pro Senhor. Os sentimentos que eu tinha, entreguei. Os complexos que eu tinha, entreguei. Tudo que eu tinha de bom e tudo que eu tinha de ruim, eu entreguei pro Senhor. Então eu já não tenho mais o que entregar. Se não der certo agora, não vai dar certo nunca mais. E aí eu lembro que no dia seguinte, no encontro jovem, eu tive meu encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo ali. Depois que eu entreguei tudo, até os meus medos, que pra mim, eu olhava e falava, vou entregar o sentimento, mas os medos pra mim não era algo prejudicial, porque eu olhava e falava, eu tô tendo medo disso porque eu estou me precavendo de passar por isso de novo, mas não era. Era uma insegurança que não me fazia nem confiar em Deus, que me afastava de Deus, na verdade. E ali eu entreguei tudo, e foi quando eu conheci a Deus, quando eu decidi abrir mão de tudo, quando eu me entreguei pra Deus, que nem eu me entregava lá pras pessoas, pros meus amigos. E hoje, eu já não tenho mais vontade de me automutilar, eu já não tenho mais desejo de suicídio. Hoje eu tenho um bom relacionamento com os meus pais, o que eu achava que seria impossível.
Hoje eu não carrego mais a culpa que eu carregava antes. Antigamente, a minha cabeça não parava. Eu pensava em me matar, eu pensava em me automutilar. Eu passava o dia inteiro com pensamentos suicidas. E hoje, como o senhor falou, eu tô na HELP. Eu ajudo jovens que hoje estão passando pelo que eu passei. Então a minha vida ela foi completamente transformada depois disso. Quer dizer, quando você conversa com eles, você entende o que eles passaram, né? Tem jovens que chegam e falam, poxa, eu quero tirar minha vida. Eu também já quis. E eu sei que você acha que não tem uma saída pra você, mas tem. Porque deu certo pra mim. Às vezes o jovem, ele chega a querer o suicídio, ele fala, o suicídio é a última coisa porque não tem mais jeito depois daqui. Minha vida ela já tá destruída, mas tem um jeito pra ir. Porque a minha saída foi ali. E, na verdade, ninguém quer morrer, né? Você que está aí pensando em tirar a própria vida, você não quer morrer. O que você não quer é continuar vivendo com esses problemas. Então, você normalmente pensa que só tem essas duas oportunidades, as duas opções. Ou eu continuo vivendo desse jeito, ou eu morro. Mas isso não é verdade, porque existe uma terceira opção, né? Você pode continuar vivendo desse jeito, você pode tirar a sua própria vida, ou você pode viver sem esses problemas, vencer isso daí. Essa é a terceira opção que o mundo fala para você que não existe, que as pessoas aí ao seu redor, como influenciadores que ela viu lá se automutilando, essas pessoas tentam passar para você essa ideia de que não existe essa terceira solução porque eles nunca encontraram. Mas o fato deles não terem encontrado não significa que não existe. Não é verdade? E nós estamos aqui para mostrar para você que tem saída sim, tem solução, e Yasmin é a prova disso. Hoje ela é parte desse projeto, o Projeto HELP, que tem ajudado muitos jovens pelo Brasil, pelo mundo inteiro, como você viu aí. E como eu disse, você precisa de ajuda, entre em contato com o HELP agora. 011-4200-0034 é o nosso WhatsApp. Fica à vontade para compartilhar a sua história. E aqui o lema, qual é o lema do HELP, Yasmin? Não te julgo, te ajudo. É isso mesmo. Não te julgo, te ajudo. A gente não está interessado em te julgar o que você fez ou deixou de fazer. Isso não vai resolver o problema, né? O que você fez já era, já está feito. A gente não está aqui para julgar, estamos aqui para te ajudar para que você venha ter uma vida diferente, tá bom? Hoje você estuda, trabalha, está fazendo o quê? Hoje eu estudo e eu trabalho. Estuda e trabalha. E participa da Força Jovem aonde? Na João Dias. Na Catedral da João Dias? O encontro jovem lá, dia, horário, qual é? Acontece aos sábados, às 3 da tarde. Sábado, 3 da tarde, aí na Avenida João Dias, 1800. Então, você que vive aí na Zona Sul é convidado para estar na Força Jovem com a gente aí também. Tá bom? A gente já volta já, daqui a pouquinho o Lucas, nosso atleta, já ia falar paralímpico, nosso atleta olímpico vai compartilhar com vocês a história dele também. Sai daí não. Fica ligado, porque já voltamos com a Live FJU. O Teatro da Paz tem cerca de 130 anos de história e é considerado um dos teatros monumentos do país. Ele foi fundado no ano de 1878, no auge do ciclo da borracha, quando a economia aqui na região amazônica estava em alta. Belém foi até apelidada de capital da borracha. E falando em borracha, que tal a gente falar um pouquinho da Praça da República, onde está situado o Teatro da Paz? Ela também carrega muita história consigo. Muita gente não sabe, mas a Praça da República já foi um cemitério. Se tornou uma praça só depois da construção desse monumento, que faz alusão à proclamação da República. Vocês sabiam que o Teatro da Paz foi inspirado no Teatro Scala de Milão, lá da Itália? Eu particularmente achei muito chique. Foi a primeira casa de espetáculos construída aqui na região amazônica e tem suas características exuberantes. Atualmente, ela é bastante procurada por feiras de artesanato, realizadas aos finais de semana. E também é uma ótima opção para quem deseja passear com a família ou até mesmo realizar atividades físicas. O Teatro da Paz e a Praça da República são paradas obrigatórias para quem passa por Belém. E esse foi o quadro Descobrindo o Brasil de hoje. Até mais! Tchau!
galera, tudo bem com vocês? Me chamo Darlan, falo aqui diretamente de Maceió, Alagoas, nosso Caribe brasileiro. E estou aqui para comentar com vocês sobre uma live que eu assisti que me chamou muita atenção, que foi a live Eu Já, Eu Nunca, onde foi abordado com respeito à tatuagem. Foi um dos temas e me chamou muita atenção, porque ali o bispo foi perguntado se tatuagem era errado, era pecado. E ali ele nem precisou abrir a Bíblia, e ali ele já tirou as dúvidas, porque ele falou assim: uma Ferrari, ninguém quer colocar um adesivo numa Ferrari, porque é um carro novo, é um carro bonito, mas um carro mais velho, um carro que já tem um certo tempo, está desgastado, as pessoas elas querem muitas vezes colocar um adesivo, colocar ali, pintar ele por fora para tentar maquiar o que na verdade está por baixo. E ali nós podemos ver que, com respeito à tatuagem, muitas pessoas elas fazem tatuagem para cobrir o vazio que ela tem. Inclusive, eu também já tive vontade, graças a Deus nunca fiz tatuagem, mas eu aprendi mais nessa live. E hoje eu também posso ajudar outros jovens tirando essa dúvida deles. E você aí, assistiu essa live também? Olha, te convido para estar assistindo as lives FJU, porque eu tenho certeza que assim como eu aprendi, você também irá aprender muito. Valeu, galera! Meu nome é Ana Luísa Muniz, tenho 16 anos e aconteceu uma mudança radical na minha vida. Na minha infância eu já conhecia a igreja, frequentava algumas vezes, mas com 9 anos eu deixei, não quis mais ir, pensava que era chato. Então ali eu já conheci a visão mais ampla do mundo. Eu conheci a pornografia, conheci vários garotos, comecei a relacionar com várias pessoas e eu tinha um ponto na minha vida que eu tinha que chamar atenção. Se eu não chamasse essa atenção, se eu não fosse reconhecida pelas pessoas, eu me sentia mal, eu me cortava, eu me sentia insuficiente. Então chegava ao ponto de ter que usar roupas que chamassem a atenção, usar maquiagens, ao ponto de fazerem todos olharem pra mim. Não era o suficiente se uma pessoa passasse e não olhasse pra mim. Eu queria ter a atenção de todo mundo ali e num certo ponto eu não me valorizava. Não valorizava o meu corpo, deixava os meninos aproveitarem de mim ao ponto de não me achar mais bonita. Aí começou a depressão, me sentia inferior às outras meninas, achava todas as meninas mais bonitas que eu. Então eu comecei a agir como outras meninas. Comecei a dançar, passar a ir mais em festas, tentando chamar a atenção de todo mundo. Eu não queria ser aquela pessoa que ninguém reconhecesse. O fundo do poço, pra mim, foi quando eu comecei a ter um vazio muito grande. Eu não me sentia bem, eu comecei a chorar toda noite, pensando que ninguém se importava comigo, que eu não tinha valor. Na escola, ninguém me respeitava mais, as pessoas falavam o que quisessem de mim. E eu comecei a lembrar das mensagens da igreja, falando sobre o fim dos tempos, e aquilo causava um tremor muito grande dentro de mim. Eu tinha muito medo de Jesus voltar e eu ficar, mas eu não conseguia me entregar para Deus, porque eu gostava do mundo, eu gostava das coisas que aconteciam lá, eu gostava que eu tinha a liberdade de poder fazer o que eu quiser. E foi num dia que eu fui em uma festa, e na festa eu fiquei com vários garotos, mas quando eu cheguei em casa eu senti um vazio muito grande, e ele me bateu desespero, que eu comecei a lembrar da volta de Jesus. Na noite passada eu tinha sonhado com isso também, e aquele desespero foi agindo dentro de mim, trazendo aquela angústia. Naquela mesma noite que tava aquela confusão na minha mente, pensando em desistir de tudo, eu decidi entregar para Deus minha vida. Só que eu não tinha coragem de mandar mensagem pro pessoal da Força Jovem, por vergonha do que eles podiam pensar de mim, porque eu já estive na igreja um dia e eu saí. E ter feito aquilo tudo com a minha vida, eu fiquei naquele transtorno de querer voltar e com medo de julgarem como as pessoas do mundo faziam comigo. Naquela mesma semana eu recebi um convite do Força Jovem e foi ali que tudo mudou para mim, que no mesmo dia as pessoas me acolheram, mostraram que eu realmente tinha valor, que eu realmente era importante. E ali eu conheci amigos de verdade, comecei a me juntar da galera. E lá eles não me julgaram, pelo contrário, me ajudaram bastante. Me acolheram, falaram comigo, não apontaram um dedo pra mim. E ali eu comecei a ver que eu podia fazer mais, me entregar realmente pra Deus. Na mesma semana ali, eu decidi largar tudo. Larguei amizades do mundo, larguei
toda a angústia que eu tinha, falei um chega. Um mês depois eu já me batizei. Eu decidi mudar, realmente, mudar tudo. Pra mim tudo foi bem radical assim, tinha que acontecer. E eu comecei a querer saber mais o que era o Espírito Santo, então eu comecei a ler mais a Bíblia, assistir a reunião do bispo e me envolver mais com as coisas de Deus. Numa reunião de quarta-feira eu fui determinada que aquele dia eu ia receber o Espírito Santo. E aconteceu. Foi ali que eu recebi o Espírito Santo, a alegria habitou dentro de mim. Aquela Ana que precisava de se mutilar, de ter a atenção das pessoas, de ter vários relacionamentos para se sentir bem, hoje não existe mais. Esse espaço, esse vazio foi preenchido pelo Espírito Santo. Estamos de volta com a live FJU. Vamos conversar com o Lucas, que está aqui com a gente. Então, 20 anos, né, Lucas? Você falou? Sim. E aí, conta pra gente sua história. Que negócio é esse de Olimpíada? Participou da Olimpíada? Qual Olimpíada que você participou? Eu participei nas Olimpíadas de Inverno em 2020. De Inverno em 2020, representando o Brasil lá. Qual modalidade? No Skeleton. Modalidade. Skeleton. Explica para quem não sabe o que é. A modalidade Skeleton é uma modalidade de gelo, né? Uhum. Então, vamos... É porque aqui tem bastante gelo, aqui em São Paulo, né? Não, senhor. Então, só dava para ser treinado internacionalmente, né? Uhum. Só que como eu era fazia parte do atletismo, eu era muito rápido. Então, no começo da prova, tinha um push que tinha que fazer onde eu me destacava. Mas o esporte em si, eu desço numa prancha de barriga para baixo, numa montanha de gelo, onde aí tem, em média, 20, 15, 18 curvas e eu vou desviando delas, né? Vou direcionando o meu corpo e definitivamente quem tem o menor tempo ganha, bispo. Chegar à velocidade, qual velocidade? Uns 130 km por hora, 130. dependendo da pista. Com a barriga no chão. Com a barriga no chão. Então, fala pra gente aí o seu começo, antes de participar dessas Olimpíadas. Como é que era a vida do Lucas? Bom, bispo, eu desde pequeno nasci praticamente na igreja, né? Vim sempre com os meus pais na igreja, mas desde o início eu nunca queria me entregar para Deus. Desde pequeno eu sabia o que eu tinha que ser, o que eu tinha que realmente fazer, mas eu não queria abrir mão. Eu já tinha esse leque de coisas dentro dos grupos, por exemplo. Eu sabia o que era evangelizar, por exemplo, eu sabia o que era estar dentro de um grupo. Então eu fui me desenvolvendo. Até a partir de então que a gente vai crescendo, bispo, a gente vai determinando algo para o nosso futuro. Eu sempre fui muito focado, e é onde entrou a parte do esporte, né? E com isso eu fui me afundando mais nisso, né? E me distanciando um pouco mais de Deus, de pouco a pouco. E assim, pouco a pouco eu fui conhecendo e tive um vício da pornografia, através de um colega meu que me mostrou, e eu fui me afundando. A partir disso, eu fui me dedicando mais aos esportes. Quer dizer, o seu desejo de ter sucesso na sua carreira, que não é pecado, não é isso, mas tomava mais o seu tempo do que as coisas com Deus, né? Então, você foi ficando longe da fogueira, né? Sim, longe sim. da lareira. Sim, sim. Aí vai se esfriando e vai dando brecha para as coisas erradas, né? Sim, senhor. Então foi aí que você se envolveu com a pornografia. Foi. Antes você não tinha esse problema. Na realidade foi bem antes mesmo, bem antes. Mas eu comecei a ter mesmo essa intensidade quando eu estava como atleta, né? Porque eu tinha muita carência. Então, até depois de um tempo eu me relacionei com uma moça e eu ficava diversiando, né? Entre pornografia, ela e o esporte, que era a minha vida que eu tinha, né? Então, exemplo, quando eu estava lá, eu nasci na Baixada Santista e eu me mudei, eu não tinha mais quem me acompanhar, um obreiro da Força Jovem para me acompanhar, né? Então eu me senti um ar de liberdade. Poxa, eu tô aqui agora e eu posso fazer o que eu bem entender. Tô livre. Tô livre. Então não vai ter ninguém pegando no meu pé, vou fazer o que eu quiser. Então eu continuei vindo na igreja, continuei vindo nas reuniões, mas da Força Jovem nada, né? Mas eu não queria me entregar. Eu sabia que tudo isso era errado. Então foi como o senhor falou, o meu tempo era tudo para mim. Então, exemplo, em vez de eu estar de sábado ou domingo na igreja evangelizando, fazendo algo que não é pecado, eu estava me dedicando ao meu relacionamento, estava me dedicando à minha profissão. E isso foi me distanciando pouco a pouco. E eu fui me afundando cada vez mais no meu vício, fui me afundando mais no meu relacionamento, não era aquela questão abusiva, mas aquilo tomava o meu tempo com Deus, né? E eu não tinha, desde pequeno, bispo, eu não tinha muita atenção do meu pai, né? E porque todo garoto hoje ele se espelha no pai.
né? Ele tem aquela figura do pai de um herói. Então eu queria chamar a atenção do meu pai, porque eu não tinha atenção dele. E como que eu achei a forma de chamar a atenção dele? Pelo meio do esporte. Então eu fazia de tudo para tentar chamar a atenção dele e eu nunca conseguia, bispo. Ele tem orgulho de você ali. Sim, senhor. Então eu comecei a ficar mais orgulhoso. Já que eu não tinha atenção do meu pai, eu falei, eu vou conquistar a atenção das pessoas. E é onde eu comecei a focar. Até então, que se eu não conseguisse a tal medalha, o tal título, aquilo para mim, a minha vida não tinha mais sentido. Então eu vivia para aquilo, para o meu relacionamento. Teu pai te apoiava no esporte ou não? Me apoiava, mas não era um pai presente assim, né? Então, exemplo, eu tive várias competições e ele não esteve presente em quase nenhuma delas. Então não tinha atenção dele. Onde eu me repudia para as outras pessoas, na fama que o esporte me proporcionava, né? A atenção das pessoas, que era tudo aquilo que eu queria, né? E, enfim, depois de um tempo, bispo, eu perdi tudo isso. Eu já decidi abandonar essa carreira do esporte. Na semana depois, já essa tal namorada terminou comigo. E na época eu adquiri uma doença, né? Que foi a Covid, né? Na época. E aquilo acabou comigo. Então eu já não tinha mais no que me apoiar. Eu já não tinha mais a minha profissão para chamar a atenção das pessoas. Então eu estava vazio. Eu não tinha mais meu relacionamento para quem pudesse, por exemplo, me abraçar, me dar alguma palavra. Então eu cheguei no meu fundo de poço. Ali eu percebi que a única saída era Deus. Então eu vejo que lá atrás Deus já tinha me avisado que tudo isso iria acontecer, mas por conta de uma desobediência minha, de eu insistir nisso, eu tive que perder tudo para entender que a única saída era Deus, né? E só que em vez de eu me apoiar com Deus, não, eu fui buscar outros horizontes. Porque como o esporte ele me restringia a questão da bebida, da droga, que eu não podia usar, aí eu comecei a ter um acesso, né? Não diretamente com droga, maconha, mas a bebida que eu nunca tinha tido acesso, né? Então, como a minha namorada já tinha terminado comigo, a gente se exalta, né? Agora eu vou ficar com todo mundo, agora qualquer menina que passar eu vou pro baile. Então eu comecei a ter esse orgulho dentro de mim, né? Eu fui me afundando mais, bispo. E chegou um momento que aquilo já não batia mais, era pouco para mim. Então eu ficava com uma, ficava com outra e ficava naquilo. Aí acessava a pornografia e só aquilo. E aquilo acabava dentro de mim, né? Então eu continuei indo na igreja e sempre que eu ia, o pastor, a palavra sempre ia contra mim. Então, qual o mal que a pornografia te fez? Te fazia? Nossa, muito... Eu sei, mas eu quero que eles saibam aí também. A pornografia, na realidade, era uma válvula de escape, né? Era quando eu tava com raiva, quando eu tava com todas aquelas turbilhões de emoções, tava passando por algum problema, então eu descartava na pornografia, né? Porque como eu não poderia ter umas relações sexuais com a minha namorada, então eu voltava mais para a internet para me masturbar. E era a minha válvula de escape. Por exemplo, o homem hoje, ele pensa muito... Mas você não poderia ter por quê? Porque ela não queria ou você sabia que era errado, não queria? Na realidade, bispo, eu mesmo sendo do mundo, a gente se respeitava. Então, a válvula de escape mesmo era a pornografia para tentar liberar toda aquela tensão que eu tinha, né? O homem hoje, ele pensa muito antes de dormir, dá uma relaxada. Então, isso era uma forma de eu ficar tranquilo comigo. Aquilo de uma maneira instante, aqueles momentos de prazer, eram os meus momentos de paz, porque eu não tinha paz. Né? Era, enfim, brigas dentro de casa, dentro de mim. Né? Não tinha tantos problemas fora, porque eu tinha tudo que eu queria. Né? O esporte fez eu me realizar todos os meus sonhos, mas dentro de mim era um turbulhão de emoção que eu não sabia o que eu queria. Eu tinha essa insegurança, eu tinha esse trauma, né? Depois que eu perdi o esporte, então eu acabei me afundando em tudo isso. E eu vi que isso, bispo, não trazia me retorno nenhum. Era só isso. Eu queria mais. Só que nesse meio tempo eu me decidi me entregar para Deus, né? Tudo que eu não queria fazer antes, então eu não lia a Bíblia, eu não fazia jejum, eu não estava presente no grupo, eu só ficava de estátua nas reuniões e esquentava o banco, como alguém que não quisesse nada para Deus. Mas por que eu não queria me entregar, bispo? Na época. Porque eu não queria abrir mão do meu relacionamento e da minha profissão. Mas quando eu perdi tudo, eu falei, não tenho nada para perder, vou fazer do jeito de Deus. Já tinha feito tudo que era errado. E ali eu lembro que, num sábado, já que eu não tinha mais o que fazer, eu fui numa reunião do Força Jovem, que o senhor fez aqui na Catedral.
E o Senhor passou uma palavra e aquela palavra entrou dentro de mim porque eu estava disposto a abandonar tudo isso, né? Que na realidade eu já tinha perdido, mas as minhas amizades que eu tinha conquistado depois, os meus contatos, as meninas, então eu estava falho, eu cansei. E eu decidi me entregar, bispo. Foi nesse momento que eu tomei vergonha na cara. Qual foi a palavra? Você lembra? Lembro. Eu não lembro. Sim, senhor. O Senhor falou do jovem rico. O Senhor falou assim que a pergunta que ele fez para Jesus foi, na realidade, a pergunta que nós queremos que todos os jovens fazem, né? Não como que eu faço para conquistar dinheiro, não o que eu faço para conquistar um carro, uma família, enfim. A pergunta que a gente tem que fazer para Deus é como ter a nossa salvação, como que a gente faz para ter a nossa salvação, que era tudo que importa. Ele fez a pergunta certa, mas não gostou da resposta. Né? Voltou triste, né? Então ali o Senhor chamou na frente quem queria Jesus de verdade, quem queria abandonar tudo e todos para seguir o que Jesus queria que a gente fizesse, né? E ali eu fui de todo o meu coração, bispo. Eu estava cansado dessa vida, né? E aí eu fui lá na frente, me entreguei e ali eu voltei diferente pro banco. Eu fazia de anos da minha vida que eu estava dentro da igreja, fazia anos que eu não sentia aquilo. Sentia uma alegria, uma paz, sabe? Que há anos, fazia tanto tempo que eu não tinha que Deus falando comigo ali, que esse conforto na alma, que eu me aprendi aquilo. Falei, foi Deus que falou comigo. Aí eu voltei, eu lembro até que eu abracei a minha mãe, chorei. Mãe, Jesus falou comigo, mãe. Aí ela começou a chorar comigo. E depois dali, bispo, eu tomei a decisão. Abandonei tudo, né? Abandonei as amizades, que até então eu já me apegava para ir pros bailes, para me distrair. Larguei a pornografia, nunca mais me prostituí, né? Parei de ter aquela raiva, porque eu era muito impulsivo também dentro de casa. Então eu larguei tudo isso para seguir Deus, né? E, enfim, aí depois como a gente tem muitos anos de igreja, a gente tem um orgulho enorme dentro da gente, né? De, poxa, você tem que se batizar. Poxa, mas eu me batizei lá atrás. Então, questão do orgulho, poxa, eu vou mostrar para os obreiros aqui da igreja que eu não me batizei, que eu não sou liberto. Então, comecei a fazer essas coisas de como se alguém entrasse na igreja hoje. Então, eu deixei todo esse orgulho de lado, todo esse conhecimento, que eu tinha um conhecimento bíblico, né? Sabia das palavras, mas a palavra não tinha efeito em mim. Então, eu comecei a praticar tudo isso. E ali eu me batizei, decidi me libertar, né? Reconheci que eu não era liberto, comecei a fazer as correntes de sexta-feira, vinha às quartas, vinha nos domingos, que eu já não estava vindo antes, né? E depois eu recebi o Espírito Santo, né? E foi mais ou menos o que todo jovem pensa, né, bispo? Poxa, o que está faltando? E aí eu lembro de uma terça-feira que o senhor fez de projeto para coordenador. Eu nem era coordenador, bispo, mas eu fui na reunião do senhor. O senhor pregou sobre, lá em João, fala, né, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. E ali eu comecei a me questionar. Mas calma aí, por que eu tenho que ter o Espírito Santo? Porque só para ter para falar para os outros não é isso. Eu tenho que saber porque eu tenho que querer. Então eu comecei a raciocinar, né? Comecei a colocar aonde que eu vou amarrar o burro, vamos colocar assim, né? E ali eu comecei a escutar as palavras do Bispo Macedo, né? Todo dia no Instagram, e ele convictou. A mesma palavra que o senhor falou foi a mesma, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Ali eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E ali eu vinha nas reuniões, eu me rasgava. A sede que eu tinha de buscar na pornografia, a sede que eu tinha que buscar na minha profissão, no esporte, com as meninas, aonde que foi, eu me coloquei tudo para Deus. Eu vinha na quarta-feira, deixava o meu orgulho de lado, eu queria saber o que o pastor estava falando, eu queria comer isso, eu queria praticar, porque eu queria mais de Deus. E no meio dessas reuniões, o pastor colocou a mão na minha cabeça no meio da busca e profetizou que eu fosse receber o Espírito Santo. E ali eu fui revestido. Eu já estava em paz, porque eu já tinha largado o meu vício. Eu já estava bem, assim, com Deus, comigo mesmo, né? Porque a pornografia me deixava mal comigo, né? E ali eu fui revestido, então eu já passei a não depender mais dessas coisas, né? A não depender mais das amizades, a não depender mais, exemplo, do meu ego no esporte, que me trazia fama. E eu comecei a ter paz dentro de mim. E a alegria. E hoje, bispo, eu falo para o senhor que a minha maior alegria hoje é dar para as pessoas aquilo que eu tanto recebi de Deus.
né? Então, foi muitos anos nesse vício, né? E hoje a minha maior alegria é pegar, de repente, um jovem que tem esse vício, que tem esse mesmo problema, e ajudar ele, né? Hoje a Força Jovem, ela me proporcionou, exemplo, tá no Projeto Esporte, que bateu uma coisa com a outra. Porque antes eu me achava que eu era inútil para Deus. Porque eu já tinha tentado tantas vezes me libertar, exemplo, me afastar do pecado, mas eu não tinha força para isso. Porque eu não queria, de fato, me entregar 100%. Né? Só que eu não entendia. Eu ia para as reuniões e culpava Deus. Falei, Deus, por que o Senhor não me ajuda? Eu estou tentando, eu estou fazendo tudo, eu vim, chorava, clamava, mas não acontecia nada. E eu ficava com raiva. É até então que hoje eu entendo que é porque eu não queria me entregar 100%. Por isso que eu não tinha 100% de Deus. E o que você quer para o seu futuro? Bispo, eu quero servir a Deus no altar. Então você vai, pode ter certeza. Tá bem? Você vê a mudança que acontece, né? Olha só a vida deles. Essa aqui vivia com medo do escuro, né? Lá no quarto se escondia, via vultos, ouvia vozes, pensava em tirar a própria vida, quer dizer, achando que não tinha jeito para ela. Hoje está aqui sorrindo e ajudando outros. Esse daqui pensava em ganhar a medalha, né? A medalha nas Olimpíadas, vou competir e tal. Não serve para nada. Ganha um pedaço de lata lá e não vai mudar nada na vida. A gente precisa da coroa, né, da salvação. Então hoje você está correndo não como um atleta, está correndo para o prêmio maior, que é a salvação da alma, e ajudando outros a correr. Quer dizer, isso aqui é o que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. Venceram as dificuldades, ele venceu o vício da pornografia. Você que é rapaz, e não só rapaz, infelizmente hoje muitas jovens também, muitas moças estão envolvidos com a pornografia. Talvez você diga assim, qual é o problema da pornografia? Não tem problema nenhum. Eu não estou causando mal a ninguém. É isso que as pessoas pensam. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Você está fazendo mal a você. Você está fazendo mal a você. Por quê? Porque, primeiro, que é comprovado que o efeito da pornografia é igual a droga no seu cérebro. Tem a mesma consequência, faz a mesma coisa. Segundo, você já sabe. Você que é viciado na pornografia, você começa assistindo um tipo de vídeo hoje, depois você quer algo mais, quer uma coisa mais forte, quer uma coisa diferente, e aí você já sabe como é que a sua cabeça vai ficar deturpada, sua mente vai ficar deturpada. Você começa a ter uma visão totalmente deturpada do que é um relacionamento sexual. Você vai querer casar e fazer da sua mulher uma atriz pornográfica, vai querer fazer com ela aquilo que o ator e a atriz fazem, que ali eles estão encenando algo e tem o corta. Quer dizer, você vai esperar isso daquela pessoa que Deus preparou para você, não vai dar certo. Você vai ter olhos maus, porque você vai olhar para a mulher, você rapaz vai olhar para as mulheres como um pedaço de carne. Onde você olhar, você vai ver um pedaço de carne ali, um objeto para você usar, e você sabe ao que isso vai te levar. A mesma coisa com você, menina. Então, não tem nada do bem, nada de bom, apenas ruim. E não se iluda com essas pessoas que dizem isso para você. Não, você tem que conhecer. Você tem que conhecer a pornografia. Você tem que já ir praticando. Na pornografia você aprende. Você vai aprender a como satisfazer o seu marido depois. Você vai aprender a como satisfazer a sua mulher depois. Imagina você chegar lá e você não sabe o que fazer. Não se iluda, não deixe se enganar, não, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Você já viu, imagina um cachorro e uma cadela ensinando ao filho, né, o filhote, olha, quando você crescer, você tiver ter relações sexuais, faz isso, faz aquilo. Você já viu algum cachorro, alguma cadela ensinando os filhotes a fazer isso? Você já viu um elefante fazer isso? Um leão fazer isso? Pegar o seu filhote, fala, vem cá que eu vou te ensinar hoje como ter relação sexual. Não precisa. Por quê? Porque a natureza é perfeita. É perfeita. Então não se preocupa. Se guarde, porque quando você casar, vai dar tudo certo. Vai ser perfeito, porque Deus é perfeito. Então não caia nesse conto, não, porque isso aí vai distorcer a tua mente. E aquilo que era para dar certo, aí sim vai dar tudo errado. Porque a tua mente está contaminada, cheia de lixo.
né? Igual a casa. Imagino que vocês limpam a casa. Você limpa a casa, Yasmin? Imagina você chega em casa agora, está cheio de lixo. O que vai acontecer? Você pode deixar o lixo lá hoje, você pode deixar amanhã. Depois, daqui uns dias, vai começar o quê? A feder, né? Vai começar a feder, vai começar a atrair barata, rato. Já era. Vai ter doença, você pode ter certeza, ninguém vai querer te visitar mais. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Você começa a guardar o lixo, daqui a pouco começa a feder e você vai ficar doente. Fica aí a dica para você, tá bom? Então tá bom, olha para eles lá. Olha, se você quiser mais informações sobre a Força Jovem, não esquece, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com. Se quiser falar com a gente, precisa de um atendimento, aconselhamento, tem uma reclamação, entra, manda um e-mail para a gente para o falaí@forçajovemuniversal.com, tá bom? A gente fica por aqui. Dá tchau lá. Tchau para eles. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Lá em cima, mas quer saber, não vou me deixar levar. Conheci o que domina sobre o mar. Se o sol ou a chuva surgir, eu vou nas ondas do Espírito seguir. E seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Eu vou nas ondas do Espírito seguir. E seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Valeu, banda FJU, a melhor banda do mundo! E aí, você curte música? Qual o ritmo que você mais gosta? Da tristeza e solidão, agora é paz no coração. Eu descobri que aqui posso ser melhor. Confesso quem eu sou, não vou me esconder. Muda o meu nome, muda o meu nome. Para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. Na FJU a sua vida vai mudar. E para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. É só colar com a gente e você vai arrebentar. Então eu já sei qual que é a sua banda predileta. A banda FJU. Acesse nosso canal oficial da FJU, se inscreva, ative o sininho e siga também a gente no Instagram, @BandaFJUOficial. Banda FJU, a banda oficial da Força Jovem Universal.